Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai se aventurar por um tema que, vamos combinar, é um dos mais intrigantes e desafiadores que existem: o tempo. É mesmo, né? Um tema que fascina e, ao mesmo tempo, nos coloca diante de grandes mistérios. Exatamente. E para nos guiar nessa exploração, a gente tem um material incrível que vocês nos enviaram, uma seleção de textos filosóficos que abordam o tempo de diversas perspectivas. É verdade. E o ponto de partida do nosso mergulho de hoje é a obra La Dialectique de Ladurée, do filósofo Gaston Bachelard. Ah, o Bachelard. Ele sempre nos leva a questionar tudo, né? E nesse livro ele desafia a ideia tradicional do tempo como um fluxo contínuo. É isso mesmo. O que mais me fascina em Bachelard é como ele destaca a descontinuidade do tempo, principalmente na nossa experiência psicológica. Ele argumenta que, em vez de um rio que flui suavemente, o tempo é mais como uma série de saltos e pausas, sabe? Me lembra um pouco daqueles filmes antigos com projetores em que a gente via cada fotograma separadamente, mas a rápida sucessão deles criava a ilusão de movimento. É uma ótima analogia e Bachelard usa um exemplo bem interessante para ilustrar essa ideia. O da criança que dizem para parar de desejar algo. A gente sabe que desejo não simplesmente desaparece aos poucos, né? Ah, não, muito pelo contrário. Parece que ele volta com ainda mais força, né? Exato. E isso mostra a natureza descontínua dos nossos processos psicológicos. Mesmo quando tentamos controlar ou reprimir algo, muitas vezes. E ao tentarmos domar o tempo psicológico, a gente acaba se tornando refém das suas oscilações imprevisíveis. E isso nos leva a questionar como a gente percebe e vivencia os nossos próprios pensamentos e ações. Será que eles realmente acontecem em um fluxo contínuo? Ou será que também ocorrem em explosões, em saltos, Hum. com intervalos e pausas? É uma pergunta fundamental, né? Afinal, a gente tende a pensar no nosso fluxo de consciência como algo contínuo. Mas será que é realmente assim? Pensando bem, muitas vezes as ideias, os insights, as soluções para problemas, eles surgem de repente, depois de um período de incubação, como se a mente precisasse desse tempo de pausa para processar as informações e reorganizar as coisas. Exatamente. E essa é uma das ideias centrais de Bachelard. A importância da interação entre ação e inação na nossa experiência do tempo. Ele argumenta que o vazio é tão crucial quanto a plenitude para a gente compreender o tempo. É como se o vazio fosse um terreno fértil para o surgimento do novo, aquele famoso momento eureka. Raramente acontece quando a gente está com a mente saturada, né? Parece que a gente precisa desse espaço de quietude, de respiro, para que as ideias brotem. Sem dúvida. E essa ideia nos leva a outro conceito bem interessante que a gente vai explorar: a ritmo-análise. Ritmo-análise, parece algo bem musical. É mesmo. O termo foi cunhado por um médico e filósofo brasileiro, M. Pinheiro dos Santos, que se dedicou a estudar a relação entre os ritmos do corpo e a saúde mental. Interessante. E como essa ritmo-análise se conecta com a ideia do tempo. Dos Santos argumenta que desequilíbrios nos nossos ritmos internos, sejam eles físicos, emocionais ou mentais, podem contribuir para o sofrimento psicológico. Por exemplo, uma rotina de sono irregular ou um padrão de trabalho caótico podem acabar bagunçando todo o nosso sistema. É verdade. Quando a gente não respeita os ritmos naturais do corpo, a gente sente na pele as consequências, né? Cansaço, irritabilidade, dificuldade de concentração. Exatamente. Esses são só alguns exemplos de como a desarmonia rítmica pode afetar o nosso bem-estar. E a ritmoanálise nos convida a prestar atenção nesses ritmos, a identificar os pontos de desequilíbrio e buscar formas de restaurar a harmonia. Fascinante. Então a gente pode dizer que o tempo não é apenas uma medida cronológica, mas também uma experiência subjetiva, moldada pelos nossos ritmos internos e pela maneira como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Com certeza. E isso nos leva a uma outra questão fundamental. Até que ponto a nossa experiência do tempo é uma realidade objetiva? Ou será que ela é, em grande parte, uma construção da nossa mente? Uma narrativa que a gente cria para dar sentido ao mundo? Olha, essa é uma pergunta que mexe com a gente. Afinal, a gente tende a acreditar que o tempo é algo universal, que flui da mesma forma para todos. Mas e se não for bem assim? Pois é. Bachelard argumenta que a nossa experiência do tempo é fortemente influenciada por diversos fatores, como a memória, a expectativa, as emoções e até mesmo as estruturas sociais em que estamos inseridos. Nossa, isso significa que a gente pode estar vivendo em tempos diferentes, mesmo estando no mesmo espaço físico. É exatamente isso que ele sugere. E para ilustrar essa ideia, ele usa o exemplo de alguém aprendendo um discurso. Inicialmente, a pessoa se prende à ordem das palavras no papel, mas à medida que ela vai internalizando o discurso, ela se liberta dessa estrutura rígida e consegue fluir com mais naturalidade. É como se a pessoa criasse seu próprio ritmo interno, seu próprio tempo, independente da estrutura original. Isso me faz pensar, será que a nossa percepção do fluxo do tempo não é, na verdade, uma espécie de estruturação interna? Uma história que a gente conta para nós mesmos para dar sentido à nossa experiência. É uma possibilidade intrigante, né?
e que nos leva a questionar. Se nossa experiência do tempo é tão fluida e subjetiva, o que isso significa para a nossa liberdade? Será que a gente tem mais poder para moldar o tempo do que imaginamos? Ou será que estamos presos a estruturas que nos limitam, que nos impedem de dançar no ritmo da vida? Nossa, que dilema. E aí a gente entra em um terreno ainda mais profundo que nos leva a questionar a própria natureza da realidade. Mas para não nos perdermos nesse labirinto temporal, que tal a gente fazer uma pausa estratégica e retomar essa conversa na próxima parte do nosso mergulho? Ótima ideia. Assim a gente tem tempo para digerir essas ideias e se preparar para as próximas descobertas. A gente estava falando antes da pausa sobre a natureza subjetiva do tempo, né? E como a nossa experiência temporal é moldada por diversos fatores, como a memória, a expectativa, as emoções. E aí a gente ficou naquele dilema, né? Se o tempo é tão fluido e subjetivo, o que isso significa para a nossa liberdade? Será que a gente pode realmente influenciar o tempo? Ou será que a gente está preso a estruturas que nos limitam? Pois é, e o Bachelard nos convida a ir além dessa dicotomia entre liberdade e determinismo, sabe? Ele nos mostra que a gente pode sim moldar o tempo, mas não no sentido de controlá-lo, e sim no sentido de criar, de construir a nossa própria narrativa temporal. Interessante. Então, em vez de tentar controlar o tempo, a gente deveria se concentrar em criar, em tecer a nossa própria história no tempo. Me parece uma abordagem mais criativa e, quem sabe, mais libertadora. Exatamente. E aí a arte, a cultura desempenham um papel fundamental, porque através da arte a gente consegue se conectar com a dimensão simbólica do tempo, experimentar diferentes ritmos, criar novas narrativas. É como se a arte nos libertasse daquela visão linear, cronológica do tempo e nos abrisse para um mundo de possibilidades onde o passado, o presente e o futuro se entrelaçam de formas inusitadas. Sem dúvida. A arte nos permite revisitar o passado, ressignificar o presente e projetar futuros imaginários. É como se a gente pudesse brincar com o tempo, esticá-lo, comprimi-lo, fragmentá-lo, recriá-lo. É como se a gente pudesse se tornar um maestro do tempo, conduzindo a nossa própria sinfonia. Mas me fala uma coisa, onde é que a ritmoanálise entra nessa história toda? Como é que ela pode nos ajudar a compreender e lidar com essa complexidade do tempo? A ritmoanálise, como a gente viu, parte do princípio de que os nossos ritmos internos, físicos, emocionais e mentais influenciam profundamente a nossa experiência do tempo. E quando esses ritmos estão em desarmonia, a gente sente as consequências, né? Assim, a gente já falou sobre isso, né? Insônia, ansiedade, dificuldade de concentração, são sinais de que a nossa orquestra interna está desafinada. É isso mesmo. E a ritmoanálise nos ajuda a identificar esses pontos de desarmonia e a buscar formas de restaurar o equilíbrio. Do Santos, por exemplo, propõe uma série de técnicas, como a terapia, a meditação, a expressão artística, que podem nos ajudar a nos reconectar com os nossos ritmos naturais. Interessante. Então a gente pode dizer que a ritmoanálise seria como uma espécie de reeducação rítmica, um processo de aprendizagem para ouvir e respeitar os ritmos do nosso corpo e da nossa mente. Exatamente. É um processo de autoconhecimento que nos permite identificar os nossos próprios ritmos, as nossas necessidades, os nossos limites. E a partir daí a gente pode começar a fazer escolhas mais conscientes, a criar uma rotina que esteja mais em sintonia com a nossa natureza. E como é que a gente pode aplicar isso na prática, né, no dia a dia, com todas as demandas e pressões do mundo moderno? É um desafio, sem dúvida. Mas a gente pode começar com pequenas mudanças, sabe? Prestar atenção na nossa respiração, nos momentos de descanso, na qualidade do nosso sono. Esses pequenos ajustes já podem fazer uma grande diferença na nossa percepção do tempo, na nossa qualidade de vida. É verdade. Às vezes a gente está tão focado em fazer, que a gente se esquece de simplesmente ser, de estar presente no momento presente. E aí o tempo parece escorrer pelos dedos, né? É isso mesmo. A gente entra num ritmo frenético, numa espécie de piloto automático e acaba perdendo a conexão com o nosso tempo interior. E a ritmoanálise nos convida a resgatar essa conexão, a reaprender a arte de viver o tempo de forma mais consciente e plena. Parece que a gente precisa reaprender a dançar no ritmo da vida, né? E encontrar o nosso próprio compasso, a nossa própria melodia. Com certeza. E essa dança não precisa ser perfeita, sabe? O importante é se permitir experimentar, improvisar, criar. E aos poucos a gente vai encontrando o nosso ritmo, a nossa harmonia. Que lindo! Parece que a gente está falando de música, de poesia, e de fato a arte tem muito a nos ensinar sobre o tempo, né? É, sem dúvida. A arte nos mostra que o tempo não é linear, não é absoluto. O tempo é multidimensional, é um fluxo constante de transformação, de criação. E que em vez de tentar controlar esse fluxo, a gente pode aprender a navegar nele, a surfar nas ondas do tempo, a dançar com as suas inconstâncias. Exatamente. E quem sabe a gente pode até descobrir que o tempo é o nosso maior aliado nessa jornada de autoconhecimento e transformação. E a gente continua explorando as múltiplas faces do tempo, né? A gente viu que o tempo é subjetivo, é fluido,
moldado pelos nossos ritmos internos, pelas nossas experiências, pelas nossas narrativas. A gente até arriscou dizer que a gente pode ser um maestro do tempo, né? Criando a nossa própria sinfonia, a nossa própria dança no tempo. Exatamente. E nessa busca por compreender e harmonizar nossa relação com o tempo, a gente se depara com uma questão fundamental. Como conciliar a fluidez do tempo, essa liberdade de criar e recriar a nossa experiência temporal com a necessidade de planejar o futuro, de ter metas, de construir um caminho a seguir? É porque, por um lado, a gente quer se libertar da rigidez do tempo cronológico, daquela pressão constante para produzir, consumir, acumular. Mas, por outro lado, a gente não pode simplesmente ignorar o futuro, né? A gente precisa ter algum tipo de direção, de propósito. É verdade. E o Bachelard nos ajuda a repensar essa relação com o futuro. Ele nos alerta para o perigo de projetarmos o futuro uma imagem idealizada, um estado de perfeição que nunca se concretiza. E aí a gente acaba aprisionado nessa busca incessante por algo que sempre escapa. É como se a gente colocasse o futuro num pedestal, né? E enquanto isso, a vida vai passando, o presente vai escorrendo pelos dedos. Exatamente. E aí a gente perde a oportunidade de viver plenamente cada instante, a cada experiência, a cada encontro. Por isso o Bachelard nos convida a mudar o foco da nossa atenção, a trazer o futuro para o presente, sabe? Trazer o futuro para o presente. Como assim? É a gente integrar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos desejos no aqui e agora. É a gente agir em consonância com os nossos valores, com os nossos propósitos em cada passo que a gente dá. Entendi. Então, em vez de ficar esperando o futuro chegar para ser feliz, para realizar os nossos sonhos, a gente começa a construir esse futuro agora, no presente. Exatamente. É a gente plantar as sementes do futuro no solo fértil do presente. E para isso, a gente precisa cultivar uma atitude de abertura, de receptividade ao que cada momento nos oferece. É como se a gente dissesse sim à vida, né? Com toda a sua imprevisibilidade, com todos os seus desafios, com todas as suas surpresas. É isso mesmo. É a gente se permitir ser surpreendido pelo tempo, se abrir para as infinitas possibilidades que cada instante nos apresenta. E nessa jornada, a ritmo-análise pode ser uma companheira valiosa. A ritmo-análise de novo. Mas como é que ela se encaixa nessa história de conciliar o presente e o futuro? A ritmo-análise nos ajuda a compreender que a nossa experiência do tempo não é linear, não é fragmentada. O tempo é um tecido complexo, entrelaçado por fios de memória, de expectativa, de ação, de inação. Nossa, parece uma tapeçaria cheia de cores, de texturas, de padrões. Exato. E a ritmo-análise nos ensina a observar esses padrões, a identificar os ritmos que nos energizam e os ritmos que nos esgotam, a encontrar o nosso próprio compasso nessa dança do tempo. E, ao compreender esses ritmos, a gente pode começar a fazer escolhas mais conscientes, né? Escolhas que estejam mais alinhadas com os nossos valores, com os nossos propósitos. Com certeza. A ritmo-análise nos empodera para sermos os autores da nossa própria história no tempo. E ao escrevermos essa história, a gente não precisa seguir um roteiro pré-definido, sabe? A gente pode improvisar, criar, recriar. E nessa improvisação a gente descobre que o tempo não é um inimigo a ser vencido, mas um aliado poderoso na nossa jornada de autoconhecimento e transformação. É isso mesmo. O tempo é o maestro da nossa sinfonia, o coreógrafo da nossa dança. E cabe a cada um de nós encontrar nossa própria melodia, o nosso próprio ritmo, a nossa própria expressão. Que lindo. E assim, chegamos ao final do nosso mergulho profundo no universo do tempo. Espero que essa jornada tenha sido tão inspiradora para você quanto foi para nós. E que a gente possa levar esses ensinamentos para a nossa vida, para a nossa relação com o tempo, para a nossa forma de estar no mundo. É que a gente continue explorando as múltiplas faces do tempo, com curiosidade, com criatividade e, principalmente, com a consciência de que somos nós que tecemos a trama do nosso tempo. Até a próxima. E que o tempo seja sempre o nosso aliado.